Bom dia, já queria mandar um recado aqui pro Donald Trump, pro presidente de Israel, pra galera do Irã. Vamos cessar fogo? Vamos cessar fogo que vocês estão atrapalhando minha vida. O Santos precisa de um zagueiro. Quando a gente acha, faz uma boa negociação. Algo que não acontece há anos no Santos, tá? Sempre a galera queria dinheiro adiantado, seguranças bancárias. Conseguimos aí o Lucas Veríssimo para pagar a primeira parcela só em dezembro. Aí o que acontece? Anuncia o jogador, contrata o jogador de última hora na correria para registrar, mas parece que o Trump não quer cessar fogo. Meu jogador precisa do espaço aéreo aí para poder sair. Vocês estão dificultando a vida do Peixão. Rapaziada, muitos aí deu risada quando eu disse, olha, o Santos fechou com o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo será anunciado hoje. O que falaram nos comentários? Eu leio os comentários, tá? Eu sei que 90% acredita no que eu falo, mas aqueles 10% vagabundo que fica me criticando, e isso eu detesto porque às vezes eu demoro para trazer informação confirmado que vai acontecer porque eu não quero ser igual o Sormani, ficar cagando um monte de desinformação aí como se estivesse falando a verdade. Mas tá, vamos lá. Ontem me chamaram de Sormani, me chamaram de um monte de coisa, de mentiroso, que só acredita quando acontecer. E aí? Tava ou não tava certo? Rapaziada, eu não sou de confirmar notícia sem saber se realmente vai acontecer. Se eu vinha, ó, eu nem sou de anunciar para falar a verdade, mas todas as vezes que eu disse, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser daquele jeito, aconteceu. Eu não tenho fontes dentro do Santos, eu levo dias e dias analisando informações de todo mundo, vejo como é que tá a movimentação no mercado, como é que tá a situação do Santos, para poder ligar uma coisa na outra e confirmar. Porque infelizmente eu não ganho rios de dinheiro na rede social. Para falar a verdade, eu nem ganho nada aqui. Então eu preciso estudar muito para poder dar uma informação para vocês. E eu não quero ser o influenciador que fica aí pregando um monte de coisa e que depois não acontece. Eu acho isso feio. Ontem eu confirmei a contratação do Lucas Veríssimo e que ele seria anunciado. E muita gente me taxou como mentiroso. E hoje o Lucas Veríssimo é jogador do Santos e terá o segundo maior salário do elenco do Santos, beleza? O que eu posso dizer sobre o Lucas Veríssimo? É que ele já é jogador do Santos, mas vai demorar um pouquinho, talvez ele só estreie contra o Corinthians dia 15, porque ele tá esperando aí os aviões do Exército Brasileiro, a FAB, entender que os brasileiros precisam deixar a Arábia Saudita e mandar um avião blindado para lá, com todo o projeto de negociação com Estados Unidos, Israel e Irã, para não correr o risco de receber um míssil, tá? Então ele tá vendo se ele vai esperar o exército, o governo brasileiro, poder ajudar os brasileiros que estão na Arábia a voltar pro Brasil, ou se ele vai vir por terra, mais de 10 horas de viagem, coisa que ele não quer porque por terra também não tá tendo segurança, tá? Então o que eu posso confirmar é, o Lucas Veríssimo é jogador do Santos, como eu disse ontem, e me chamaram de mentiroso. Tá? Outra coisa que eu queria tratar aqui que tá todo mundo perguntando. Robinho Júnior, fica ou não fica no Santos? Assim, rapaziada, tem muita gente tratando o garoto como um mercenário, coisa que eu acho errado. Por quê? Porque simplesmente ele foi convocado pro Santos Sub-20 para poder jogar contra o Cruzeiro. Jogo que o Santos perdeu de 1-0 e perdeu a liderança do Brasileirão. Tá? Ele treinou a semana toda normalmente, tinha aceitado, desceu pro Sub-20. Só que um dia antes, na calada da noite, o staff do Robinho ligou pro Robinho e disse, olha, não entre em campo, não vai jogar. Porque pode ser estratégia do Marcelo Teixeira tirar você do profissional e voltar você pra base. E aí eu não sou de acordo. Por que, rapaziada, eu não sou de acordo? Eu sei que muitos vão falar assim, mas ele não tá jogando nada. O técnico não dá minutagem. A maioria das vezes que o Robinho entrou foi nos 90 minutos, aos 87. Por muitas das vezes a gente viu o Lautaro entrando, o Cabadeira entrando, o Tassiano, o Tiquinho entrando, e ele não tinha oportunidade. Só que, quando o Santos estava na zona do rebaixamento, a torcida pedindo a cabeça do Marcelo Teixeira, do Alexandre Matos, qual foi a estratégia deles? Opa, o filho do Robinho tá na base. E se a gente trazer o garoto e desviar o foco? Usar uma cortina de fumaça? A galera, a torcida, abraçou a ideia, porque ele é filho de um ídolo. E ele tem as características um pouco do pai dele. A galera acreditou que ele poderia mudar o Santos. E talvez ele não tenha mudado, mas ele ajudou sim a salvar o Santos do rebaixamento.
Não vamos ser hipócrita falar que ele não joga nada. Ele joga. Ele só precisa de minutagem. O Neymar não estava jogando bem. Com Tiquinho, Lautaro, Tassiano e Cabadeiro. Como é que o Robinho iria jogar? O Roleiser, que já é um jogador pronto. A maior contratação do Santos antes do Neymar. O Roleiser estava sendo criticado porque o time era muito ruim e não ajudava. Porque o filho do Robinho não iria ser criticado. Só que, quando subiram o garoto da base, o staff disse, olha, subir ele na situação que está o Santos vai queimar meu jogador. E aí foi feito um monte de promessas. Um monte, salário de mais de 100 mil, que não foi cumprido. Minutagem, não foi cumprida. Prometeram que ele nunca mais iria voltar para a base porque ele já estava pronto. E aí, ele começou a demonstrar um futebol até que acima da média no Santos, comparado aos jogadores que tinha. E parece que ele teve uma proposta da Europa, no qual o Neymar pediu para ele ficar e o Marcelo Teixeira pediu para ele ficar também. Ele iria receber mais e iria jogar na Europa. Ele deixou de ir para a Europa para ficar no Santos, com a promessa do Marcelo Teixeira, aumento salarial e minutagem. O que aconteceu? O Robinho ainda recebe 20 mil. O Robinho não teve minutagem. Aí, a promessa de não voltar ele para a base estava sendo quebrada. E o staff dele disse, não. Pera aí, meu jogador estava indo para a Europa. Vocês convenceu a gente a ficar. E agora, como premiação, ele vai voltar para a base? Vai queimar o meu jogador? Então, nessa parte, eu concordo com a situação do Robinho. Agora, que ele deveria voltar, eu não sei. Eu sei o que prometeram para ele. Eu sei que usaram a imagem do garoto para desviar o foco de crise no Santos. Eu sei que quando o Santos precisou dele na zona do rebaixamento, ele correspondeu, ele ajudou. Então, se for perguntar de que lado que você tá, eu tô do lado do filho do Robinho. Eu sei que muitos não vão concordar, mas e se fosse vocês? Com proposta na Europa, 10 vezes mais o salário, e aí você fica no Santos para ajudar o time porque prometeram pelo menos minutagem para você. E aí você não teve minutagem e querem voltar você para a base? Queimar você, queimar sua imagem, sua carreira? Quer dizer, na crise, quando tava uma merda, eu prestava. Quando eu tive proposta para sair do Santos, eu prestava. Agora que tudo acabou, opa, vamos desfazer do jogador. Vamos chutar o filho do Robinho para base. Então, para mim, eu tô do lado do garoto.